Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos, projeções do vosso amor, um dia, alhures, fomos criados simples e ignorante, com uma proposição, com um fanal, com uma destinação de atingirmos a perfeição relativa. Longo é o caminho, ascensional é essa estrada que faz com que retornemos ao vosso regaço. Mas o que estamos vos solicitando hoje é que tenhamos a força e a coragem necessária potencializada pelo vosso amor, para que a partir desta existência, porque despertamos para a nossa realidade de espíritos imortais, possamos realizar aquilo a que viemos fazer, nos comprometemos antes de mergulharmos no fluido denso. Lograrmos êxitos, sem sombra de dúvida, na maior parte dessas propostas e acelerar dessa maneira o nosso processo de redenção. Estamos vos rogando também bênçãos para todos nós, na medida exata em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. 2011, a benfeitora querida conclui a sua série psicológica com o livro Psicologia da Gratidão. Ela iniciou em 1989 com Jesus e Atualidade, e são 16 obras de uma proposta de mergulho em nós mesmos, né? O autoconhecimento. Separamos um trechinho aqui, já que o Antônio vai trabalhar a importância da gratidão, do prefácio da obra, quando a benfeitora encerra o seu prefácio dizendo para nós: a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self, personalidade, espírito imortal, devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal, como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Nesses dias de violência, de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais relevantes, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar, em referência à saúde integral dos seres humanos. Vive-se o afã dos prazeres grosseiros e tóxicos, sem nenhuma oportunidade para o espírito que se é, ante as pressões vigorosas do materialismo que domina a sociedade terrestre. São convocados para esta luta sem quartel os Perseus destemidos, aqueles que têm coragem, capazes de superar as circunstâncias aziagas, fixados na proteção de Deus, que vela pelas suas criaturas. Muito interessante a proposta da benfeitora, que o nosso querido Antônio vai desenvolver a partir de agora para todos nós. Honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos sejam bem-vindos. Já agradecendo a Deus, a Jesus, por me ter trazido até aqui, depois de tantos séculos, né? Estamos aqui tentando aprender sobre a gratidão. Para começar o assunto, quando a gente fala em doutrina espírita, qualquer coisa que a gente fala em doutrina espírita, nós temos que nos soltar dos nossos atavismos e lembrar, então, desde o princípio, que nós conversamos de um ser imortal, que somos nós, que não começou no berço e que não termina no túmulo, que antecede ao berço e que prossegue depois. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, em determinado momento é explicado que nós começamos, como disse o Vanim, simples e ignorantes em algum tempo, e começamos a nossa viagem da evolução, no rumo até chegar ao Pai, no infinito, uma viagem longa e muito prazerosa, e que nós começamos no instinto, sendo ainda seres muito embrutecidos, primários, né? Depois a gente dá uma melhoradinha, passamos a ter sensações, e depois, mais elaborado, mais evoluído,
está lá escrito, nós somos sentimento. Essa é a sequência: instinto, sensações, sentimento. Então nós vamos lembrar desse eixo aqui, porque a nossa emoção, nós somos seres emocionais, somos seres que pensamos, e nós somos emoção. E essa emoção, ela também vai amadurecendo, também vai se elaborando nesse eixo aqui, ao longo do tempo. Então nós estamos em construção, certo? E a cereja do bolo, dentro do sentimento, qual é a cereja do bolo? O amor. É isso que Jesus veio dizer, o amor é a cereja do bolo, é o top, é a nossa meta. Inevitável que nós vamos chegar nessa meta, porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do Pai, Ele é o nosso Pai, já não precisa ter muito rodeio para falar com o Pai, é o Pai, como se fala com o Pai, é o nosso Pai, e essa semente, essa luz, essa energia está dentro de nós, pronta para ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida, em potencial. Da mesma forma que você tem uma sementinha pequenininha, jogou ali e vai dar uma árvore grande, que dá frutos e tudo mais. O que se quer é que a gente chegue na cereja do bolo, que dê frutos, que se desenvolva. E isso depende do nosso esforço também. Então, dentro desse setorzinho lá do sentimento, a gratidão é também uma cerejinha desse bolo. Faz parte desse amor. A pessoa, diz o Espírito João de Anjos, isso é um livro imenso e profundo. Eu estou tentando pegar uma partezinha dele aqui, que a minha limitação também se impõe de abordar um assunto tão amplo e tão profundo do ponto de vista psicológico. Mas a gratidão está nesse setorzinho aqui. Então, temos que avaliar também que nós viemos viajando desde a ingratidão até chegar à gratidão. Nós somos ingratos, às vezes bastante ingrato. Então, é ingratidão, depois uma certa gratidão, vai crescendo, e depois a gratidão, essa que ela fala, que não é assim, retribuir ou devolver alguma coisa, porque a gente devolve muitas vezes as coisas, imaturos emocionalmente, ainda com a emoção sem muita maturidade, você chega, não, vou devolver algo para a pessoa me deu uma janta, eu vou devolver uma janta, uma certa retribuição. O nosso ego impera, às vezes é só uma fachada, é só um verniz. Não, a gratidão que a gente fala é uma retribuição, é uma emanação de alegria, é algo que vem de dentro com muito poder, com muita força, e exterioriza de cada um de nós aquela gratidão. Pode ver, a gente já está na meia-idade, assim, já na idade passada do meio, mas quantos, vamos analisar aí a nossa vida em família, nossos pais, né? Quanta coisa que a gente vai entender o pai e a mãe, depois de uma idade já avançada, ou agora que eu estou entendendo, agora que eu estou agradecendo, agora que eu entendi, nem lembrava de agradecer, não entendia a situação, então não tinha esse start, essa vontade de começar a agradecer, aquilo de agradecer, porque a proposta da Joana, eu venho trazer uma proposta, é colocar a gratidão na nossa agenda emocional, é bem interessante, coloca a gratidão na tua agenda emocional. Por que ela faz essa proposta? Porque a gratidão, segundo Albert Schweitzer, ela é o segredo da vida. Ele fala isso, é o segredo. Até tem um livro aí que falava que a gratidão era o primeiro segredo, né? É bem interessante que é o segredo. Por que ela propõe isso aí? Porque a gratidão, ela é terapêutica para o nosso psiquismo. Você se contamina no dia a dia com ideias negativas, fruto da nossa própria imaturidade emocional, do nosso dia a dia, do nosso histórico espiritual, da nossa vida até agora. A pessoa diz, por que eu tenho para agradecer? Não tenho nada a agradecer, só levei porretada na vida inteira, é um sofrimento, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo, né? Mas quanta coisa foi evitada, quanto benefício essa situação de vida está levando para você, para o teu espírito imortal crescer, quanta coisa, né? Para procurar ver por esse lado, né? Porque ela diz assim, o ingrato, ele é infantil,
emocionalmente. Ele negocia com as coisas, né? Muitas vezes até no verniz, ele é agradável com alguém, é uma coisa do ego. É agradável com alguém, mas com o intuito de adquirir alguma coisa, interesseiro. Não é na virtude do desinteresse. Está agradável com alguém que tem algum interesse. Uma vez conseguindo o que ele quis, ele volta ao seu estado natural, que é o estado de ingratidão, que é o estado natural para aquela fase da vida dele. Ele também está em evolução, porque tem ingratos e tem a pessoa que atingiu o sentido existencial. E quem atingiu o sentido existencial, ele é grato em tudo. Por isso que Jesus disse: em tudo dai graças, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deixou essa ideia: em tudo dai graças, mas em tudo mesmo. Nós não conseguimos ser assim ainda. A gente reclama, não acha muitas razões para agradecer as circunstâncias da nossa vida. Estou falando de mim, né? Muitas vezes o dia a dia, você acorda de manhã, vamos dizer com propósito: hoje eu vou agradecer a tudo. Começa o dia, começa a dar uns negócios mais difíceis, uns desafios que é meio complicado, você começa a se irritar, né? E é natural que a gente se desestabilize emocionalmente e esqueça da gratidão. Mas a Joana diz assim: olha, insista de novo. Porque se você vai aprender a desenvolver a gratidão, como tudo, na repetição. Então o desafio nosso, vou falar uma série de coisas hoje aqui, mas o nosso desafio é colocar na nossa agenda, é um desafio, um convite para nós, colocar na nossa agenda, como exercício de repetição, a gratidão. Vamos tentar explicar por que tem razão para a gente agradecer, mesmo na situação mais difícil que possa estar vivendo. Nós temos razões para isso. E a doutrina espírita é maravilhosa para isso, porque nos traz essa noção de evolução, né? De caminhada, de que aquilo que eu estou vivendo hoje é um momento. Aquela dificuldade é um acidente de percurso, é um ensinamento, é algum processo educacional que a divindade está permitindo para você, né? Que tudo tem jeito, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser correspondido com o aprendizado no final das coisas, se nós não fazer parte do time dos revoltados, né? Se é conseguir superar essa revolta e começar a agradecer, verbalizar, mentalizar, imaginar a gratidão. Mas por que então que nós somos ingratos? Será pelo nosso fator evolutivo, pela nossa idade espiritual. Mas também porque nós somos acostumados a gente nasce e já recebe tudo pronto. Pode ver, a criança recebe tudo prontinho, né? Desde o princípio, vai ganhando as coisas, já está cuidadinho no ventre materno, chega aqui, tem uma mamazinha, se não dá, ele chora, ele recebe, e vai, ainda está naquela fase primária que ele revive, né? Aquela fase bem primária do desenvolvimento, que é tudo para as questões fisiológicas, né? Que é, ou seja, o ser primário, ele vive para comer, para dormir, para se reproduzir. Como nós estamos vindo naquela viagem do instinto para o sentimento, e a nossa emoção vem amadurecendo, chega um momento que o nosso ser elabora mais, psicologicamente. Elabora outras coisas, outras estesias, outros pensamentos. E não chega só reproduzir, comer, dormir, ter prazer, viver só no conforto. Ele elabora, tem outras necessidades que o progresso, que a evolução, que o próprio Pai que está dentro de nós nos impõe. Que é a evolução espiritual, que é passar desse ponto. Então a criança recebe tudo prontinho. Então, como tem que tomar cuidado nessa questão da educação das crianças, né? Essa orientação, recebe tudo pronto, e chega um momento que a própria alma também tem desejo de retribuir. Está saindo daquela situação, né? Então eu pegaria um exemplo da borboleta. Nós somos seres que estamos ainda na crisálida, na evolução espiritual, sabe? Nosso planeta é um planeta bem jovenzinho ainda, é uma escola bem primária, a Terra, na classificação, né? Tem planeta primitivo, planeta de expiações e provas, felizes, e vai evoluindo. O nosso está aqui logo abaixo do primeiro. A primeira escola é a primitiva, nós não somos mais primitivos. Estamos aqui brigando bastante, mas estamos já no planeta de expiação e provas, né? A nossa escola. Então a nossa emoção também
vem nessa evolução. Então eu fiquei imaginando essa figura da crisálida, né? Nós somos seres que estamos presos naquele casulo, ó, se contorcendo, fazendo uma cena aqui, tentando sair do casulo, tentando voar. E eu imaginei que a gratidão é esse algo que nos puxa para sair do casulo e voar. Porque não pode ser antes da hora, né? Tem que ser na hora. Tem que estar maduro para esse voo, senão você dá uma vadinha e já cai. Então não é uma mentira, não dá para colar. A gente é o que é, tem que ser o que é. Então nós somos seres, na grande mediana das pessoas, que estamos nesse casulinho apertadinho, tentando sair. E tem algumas coisas que nos prendem e tem outras coisas que nos libertam. O que nos prende, que evita de dar esse voo fantástico, conhecer outros mundos, outras paragens, outras belezas, que a borboleta está voando, né? É justamente nossos sentimentos perturbadores. Aquela coisa intermediária entre o ingrato e aquele que já adquiriu o sentido, né? Isso aí é a raiva. Às vezes você fica magoado com alguém, fica ressentido, briga ou tem inveja. Tudo se resume no egoísmo e no orgulho, né? O egoísmo é aquele negócio da gente girar, só olha para o próprio umbigo e não vê mais nada, né? Só quer tudo para si, não quer nada para ninguém. Quando conseguiu o que queria, ele esquece de agradecer. Consegui o que eu queria, tchau, não quero mais agradecer a ninguém, nem lembra. Ele está ainda nessa fase primária, né? Ele se faz de conta que é bonzinho, mas ele não está ainda com essa gratidão desenvolvida, com essa maturidade emocional. E eu trouxe uma história para a gente. Nós estamos então querendo sair do casulo e voar. Nós precisamos da gratidão para isso. Ela é terapêutica para nós. Ela vai nos ajudar a se soltar dessa coisa toda e voar. Eu trouxe uma história aqui, alguns exemplos, que são bem práticos. Que a Joana conta sobre um motorista de táxi. Esse motorista de táxi um dia foi fazer uma corrida e ele percebeu que transportou um cliente, obviamente, até o aeroporto. E depois que ele saiu, ele percebeu que o cliente esqueceu uma sacola dentro do carro dele, né? Aí ele, preocupado, chegou naquele ponto que ele estava viajando, parou o carro, examinou a pasta e viu que ali tinha dinheiro, tinha documento, uma coisa arada, importante para a vida daquele cidadão, né? Fez a volta, voltou para o aeroporto com o carro dele, e tentando lembrar da companhia daquele cavalheiro, onde é que ele tinha deixado e tudo mais, fazendo aquele esforço, né? Daí, com rara felicidade, encontrou o proprietário do valioso objeto, que acabaram de fazer o check-in, e parecia que estava procurando, não tinha percebido bem, estava procurando a pasta no meio das suas sacolas de compras, que carregava nas mãos. Sorridente, ele chegou com a mala, alegre, né? Acercou-se desse cidadão, entregou a maleta e todos os bens dele entregou para ele, contente que ele tinha feito aquilo ali. É certo que ele não esperava nenhuma retribuição, ele estava feliz pela oportunidade de fazer o bem. No entanto, o passageiro foi agressivo e insensível com ele. Olhou com certo espanto, como se houvesse suspeitado que fora ele quem retivera o seu volume, a sua pasta. E não lhe disse uma palavra sequer, saindo em velocidade na direção da sala de embarque. Quer dizer, que o homem ficou bravo e saiu ainda, virou as costas, saiu pisando forte, né? O motorista, a sensação que esse irmão experimentou, então, ele experimentou um frio, sabe aquela coisa diferente? Percorreu-lhe a espinha uma estranha sensação de angústia. Balançou a cabeça, se aturdiu um pouco, pegou o carro, voltou para a cidade. No mesmo momento que dava a partida, apareceu um outro passageiro que sinalizou, mais um trabalho para ele. E entrou aquele estranho, pediu o endereço, partiu. E ele estava meio atordoado, ficou meio atordoado com aquela situação. O psicológico dele, o emocional dele, balançou, né? Daí o passageiro percebeu e perguntou o que estava acontecendo, né? Daí ele contou, como se fosse confessai-vos uns aos outros, né? Uma catarse ali. Ele disse assim: eu nunca mais vou devolver nada que fique dentro do meu carro, por esquecimento, para quem quer que seja. Não vamos fazer isso, porque sou honesto, não ficaria para mim, mas preferiria tirar no lixo do que voltar para entregar. Ele disse, estava muito chateado. Eu não desejava nada, eu nem sequer queria reembolso de despesa nenhuma, até me custou para voltar lá e levar de volta. Tudo seria para ele somente um prejuízo,
porque ele nunca saberia onde procurar sua pasta. Fez uma pausa e concluiu: o pior mesmo foi o olhar severo daquele homem, que feriu minha dignidade, né? Então, eu trouxe esse exemplo para ver a situação, porque é a situação da nossa vida, né, na prática. Um irmão ainda ingrato, emocionalmente ingrato, psicologicamente ingrato. O outro no meio do caminho, que é a maior parte de nós, eu acho. O outro no meio da situação, nesse aprendizado duro, né, da gratidão e de... Nós todos somos carentes, a gente espera carinho, a gente quer carinho, né? A gente quer um colo, a gente geralmente quer receber amor antes de dar amor, né? A proposta da Jânia vai além disso. Ser gentil, ser grato em qualquer circunstância, não espere nada, porque esse é um dos obstáculos da gratidão. Você esperar a retribuição. Você já vai com essa ideia, já vai meio capenga, né? Capaz de não dar certo, né? Então, a ideia, ela diz assim, vai sem esperar a retribuição. Obstáculo da gratidão. Já ensina isso aí. Então, esse é um exemplo. Ela diz assim que a gratidão é um combustível para a claridade da vida, né? Assim como a cera para o pavio da vela se manter aceso, né? Por que alguém se atribui tanto mérito que sequer lhe ocorre palavras de reconhecimento pelo que recebe? Por que a pessoa tem tanta presunção, tanta soberba? Onde está a superioridade que exige ser os outros que se disponham sempre a servi-lo? Então, nós somos acostumados a ser servidos. E nós somos servidos pela divindade o tempo inteiro, olha, todos os segundos da vida. Como nós temos uma evolução precária, a gente não enxerga. Não consegue perceber que somos servidos todo momento. Somos uma criança birrenta, que chora, sapateia quando o negócio não dá certo, né? Então nós não vemos o dedo da divindade em todas as situações, né? Então ela diz assim, a ingratidão é uma síndrome de atraso moral, de perturbação emocional, é uma herança perturbadora lá do passado evolutivo que a gente traz, lá do instinto ainda, né? E mantém o indivíduo num estágio de predador. Você consegue o que você quer, você joga no lixo o outro. Você é um predador, você não é parceiro, você é um competidor. Você se alia, quando consegue o que você quer, você é um predador. Você deixa para lá. Nós somos assim na Terra. A Terra tem todos os tipos dessas evoluções. Tem o ingrato, tem a evolução, e tem às vezes lances grandes de gratidão. Mas o mais que tem, que somos nós, é esse começo. Nós estamos na metade do caminhozinho aqui. Talvez nem chegue a isso. Mas, enfim, nós estamos nos apercebendo disso. Então, esse patrimônio infeliz faz parte do conjunto de outros vícios morais e espirituais que fixam as suas vítimas no atraso social. Né? Ei-lo em pessoas que são muito simpáticas em relação aos estranhos, exclusivamente com o fim de os conquistar, enquanto são grosseiras com aqueles com as quais convivem, que os ajudam em silêncio e dignidade e que os detestam, porque lhes reconhece a superioridade. A ingratidão é descendente da inveja mórbida que não consegue perdoar, né? O egotista, o ingrato, sorri somente quando pretende o lucro e unicamente demonstra gentileza quando espera a projeção do ego, certo? Mas a gente não quer mais isso, né? Então nós estamos nessa caminhada, graças a Deus. Então, tem um outro exemplo, uma outra historinha, que para não se alongar muito o nosso tempo aqui, sobre um executivo, um cidadão que todo dia ele ia comprar o jornal numa banca de revistas. Então, conta-se que um certo executivo tinha o hábito de adquirir o jornal do dia, né, após o expediente, em uma banca fronteira ao edifício em que ele trabalhava. Sempre que ele pedia o periódico, né, o jornal, o dono da banca tirava com mau humor para ele, jogava assim na sua direção, e ele retribuía o gesto infeliz com palavras de gratidão. Sempre agradecia, muito obrigado, fazia com a maior beleza aquilo ali. Certo dia, um homem que trabalhava junto e que se cansara de ver a cena desagradável perguntou ao cavalheiro: senhor,
Por que o senhor volta sempre a adquirir o jornal aqui, nessa banca, na banca desse estúpido? E ele sempre trata mal. Depois de reflexionar um pouco, o gentil homem respondeu: por uma questão de princípios. Eu me impus a tarefa de não permitir que a sua grosseria me fizesse fugir ou me tornasse deseducado e igual a ele, já que sou muito grato à vida por tudo que ela tem me favorecido. Então, esse aqui nós estamos no outro extremo, né? Um exemplo bem prático. Então, ele não queria, ele se negava a ficar mal-humorado porque o outro estava mal-humorado, né? É como diz o Divaldo, a pessoa chega, às vezes, agride com palavras, coisa assim, e ele diz assim: poxa, ele está bem doente mesmo. Né? Consegue ver isso, não no sentido de gozação com a pessoa, ele constata, ele está bem doente. Né? Assim como muitas pessoas que já conviveram comigo pode dizer hoje: poxa, o Antônio naquele dia estava doente, bem doente, né? Estava bem desequilibrado. E tem dias que a gente está assim, né? Tem dias que a nossa emoção está, a nossa energia, né? Quem enxerga a aura vê que o negócio está saindo faísca, né? Você não está bem, por uma série de razões, né? Então, o convite da Joana é colocar na agenda emocional a gratidão. Sempre lembrando que a gratidão é uma das cerejinhas do bolo. E ela é terapêutica, porque ela age no nosso corpo, sabia? Age no corpo físico também. Que se você é uma pessoa grata, está agradecendo a tudo. Vamos dizer que vamos sair de casa hoje, vamos começar a agradecer. Você levanta da cama, já tem que agradecer, né? Que tem muita gente que não consegue levantar. E que mesmo assim tem que agradecer. Vai para o banheiro, escova os dentes, toma o banho, está se movimentando. Eu fico imaginando na minha casa, vou descer uma escada. Graças a Deus estou descendo uma escada. Agradecendo isso aí. Está conseguindo pensar, né? Está num lar. Mas se não tivesse, está na vida, está vivo, é eterno, está vivendo uma experiência. Puxa, tem muita coisa para agradecer. Mas o desafio para nós é justamente pegar, não são coisas grandiosas, que às vezes só ficam massageando o nosso ego. É coisas, entre aspas, pequenas. Essa é a proposta dela. Pega as coisas pequenas. Não são pequenas, são grandes, mas pega, tem muita coisa. Em uma hora você vai achar milhares de coisas. Você está indo para o teu trabalho e vai agradecendo. Agradece isso, agradece aquilo. O que acontece no corpo físico? Os neurotransmissores há um equilíbrio dos neurotransmissores, sabe? Aquele negócio quando a gente se assusta que libera adrenalina, noradrenalina, que tu fica com o coração batendo. Esses neurotransmissores ficam equilibrados no corpo. O cortisol, o corticoide, né, que a gente mesmo é produzido pela suprarrenal, equilibra esses neurotransmissores e traz uma sensação agradável para o teu corpo físico, para as tuas células, facilita o funcionamento da tua máquina orgânica, do teu veículo, que você está andando num carrinho, que é teu corpo, né? Por algum tempo. Então, você preserva o teu carro. Quer dizer, o teu carro está bonito, né? O teu carro está bem limpo. Você escovou os dentes, penteou o cabelo, tem um sorriso no rosto. Você saiu com o teu carro limpo, tá? Passou uma cera, né? Colocou a roupa que você gosta, cheio de autoestima. Você não saiu para sentir raiva de ninguém, sentir mágoa de ninguém. Você saiu, está na vida para agradecer. Obrigado, Senhor. E sai, e joga nesse time. E vai contaminando os outros. De repente aparece uma situação difícil, como ela diz, aqueles morbos negativos, aquela negatividade, você elimina aquilo ali. Então eu penso que a gratidão é a faxina. Faz parte da faxina psíquica e que repercute no corpo físico. O negócio é mente sana e corpo sano, né? A doutrina espírita explica tão bem o espírito, o perispírito e a matéria. Então o nosso corpo está nessa conexão, nesse vai e vem, nessa estrada de duas mãos. Então chega o momento, puxa, dei uma reclamada forte agora. Fiquei irritado, estou vareta. Lembrar, olha, gratidão, não vou entrar nessa. Vamos mudar o clima psíquico. Vamos voltar para... persistência e treino. Ela diz que tem que treinar.
Tem que colocar na agenda, se a gente achar que vale a pena, né? Eu estou tentando aqui mostrar que acho que vale a pena, né? Essa investimento todo aí, né? Esse dia eu refletia no seguinte, né? Quem é agricultor sabe. Tem agricultor aqui que sabe bem mais do que eu. Mas, enfim, 2 grãos de milho, lembrando de Jesus, vai render o cêntuplo, rende mais. 2 grãos de milho, eu acho que faz 2, 3, até 4 espigas de milho, né? E uma vez eu li os espíritos superiores explicando que 75% do alimento que a gente precisa, a gente ganha de graça. Está no ar que a gente respira, de graça. 25% o Senhor deixa para a gente correr um pouquinho atrás, porque senão a gente ficava muito acomodado, uma preguiça grande, não ia aprender nada, não ia desenvolver inteligência, não teria sentido. Então ele deixa para você correr atrás de 25, até para você se entusiasmar, para você sentir que está fazendo alguma coisa, para você aprender, dar aquela alegria. E ele dá semente, e a gente não conseguiu fabricar semente ainda. Ele dá semente que tem a energia divina dentro dela, que faz desenvolver tudo aquilo que a gente sabe. É tão lindo ver a natureza, né? Então 2 grãozinhos de milho produz 100, 200, 300, sei lá, 500, uma espiga, sei lá quantos que tem, mas dá no mínimo 2 espigas de milho. Então eu pensava aqui, olha, o pai só está dizendo assim: meu filho, eu te dei 2 grãozinhos para você só colocar na terra, dá uma cuidada para mim, mas você vai colher 300. Você pode dar 2 para alguém? Só 2. Dá mais 2. E a gente não vive assim. É só dar 2. Você já ganhou 300. Né? E dá tudo. Eu me agarro nisso para a gente ser grato. Às vezes a gente fica doente, eu já vi. Eu tinha uma tia, tinha e tenho, né? Ela desencarnou, que era uma alma boníssima. E daí mas ela fumava. Não estou criticando quem fuma, mas ela fumava. Não tinha tanta consciência disso aí, ela fumou desde jovem. Mas a gente sabe que o fumo atrapalhou o veículo físico dela, né? E causou um débito perante a vida, porque ela causou dano para si mesma, no seu veículo físico, que o pai tinha dado para ela andar 200 quilômetros, ela estava no 180 e o corpo já não dava mais, por causa do fumo. Era para viver 80, mas com 70 já não dava mais. Daí ela se desequilibrou perante a vida e fez um AVC. Que tristeza esse AVC. E ficou na cadeira de rodas uns 2 anos. O que a doutrina espírita explica? Esse AVC é uma coisa terrível. Não é. Tinha que agradecer o AVC, porque graças a esses 2 anos, ela conseguiu se equiparar perante a contabilidade da vida e voltar para a pátria espiritual numa situação melhor. Entendeu? Porque ela queria voltar e encontrar os seus entes queridos, seu pai, a sua mãe, os seus amores. E se ela desencarnasse naquela hora, sem ter passado por essa provação, para reequilibrar o ser espiritual dela, ela de repente não ia conseguir chegar e encontrar. Quantos de nós não se submeteriam a um sacrifício para encontrar aqueles com os quais a gente ama? A gente não faria essa negociação? Você prefere ir para não sei aonde e não ver mais seus familiares não sei por quantos anos, ou prefere um sacrifício, um trabalho, uma equiparação disso que você ficou devedor, por uma taxinha pequena, um jurinho baixo, porque você se equivocou nisso aqui? Não, eu prefiro, vou me submeter a isso aí. Então, nessas situações difíceis, como a gente tem que mudar a ótica para ver o sofrimento, a gente vai passar num sofrimento e que não tem nada para agradecer, mas não, pelo contrário, tem. Sabia que tem? É duro, mas a gente tem que agradecer, porque tudo tem um sentido, tudo tem uma razão. Então, mais uma historinha que eu contei, né? A história da minha tia. Mas encerrando, espero que eu tenha deixado essas histórias para vocês. O assunto é longo, né? E a gente está só tentando dar umas pinceladas aqui dentro das nossas condições.
Eu diria assim que, quando Jesus falou que no mundo somente se teriam tribulações, não apresentou uma tese pessimista, mas realista, em razão do processo evolutivo em que estagiam os espíritos no corpo físico. Completando, ele aduziu: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se pensamos corretamente, contribuímos para a produção de neurotransmissores do bem-estar e acabamos por superar as hostilidades do caminho. Por isso, nesse momento, o sentimento de gratidão é importante para nos banhar em ótimas sensações psíquicas e físicas. Essa persistência num pensamento positivo para frente, otimismo, é que atrai a vitória. Mas precisa de esforço, precisa de temperança, de constância, de sacrifício. Tende bom ânimo, tende fé. E a mensagem final é o seguinte: saiba que o seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos, e não por alguma força que venha de fora. O seu pensamento é uma planta concebida por um arquiteto para construir um edifício chamado evolução. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo, mais próspero. O progresso é uma necessidade que pede exercício das nossas aptidões, controle dos nossos nervos, equilíbrio das nossas emoções e mente aberta ao irreversível avanço evolutivo. Esse avanço é fruto da inteligência que a divina bondade permite ao ser humano. Faz com que nos tornemos novas pessoas para o amanhã, quando estaremos mais aperfeiçoados, mais sábios e preparados para correspondermos à expectativa do Criador quanto ao desfecho da nossa missão terrena. Não creiamos em quimeras e em ilusões que nada constroem e só nos causam desilusões e insucessos. Creiamos na força interior, no Deus interno que cada um tem e na energia da força de vontade que temos. Não amaldicemos as lutas, os problemas, as dificuldades ou as necessidades. Pelo contrário, agradeçamos a Deus, mentalizemos forças superiores em nosso benefício, firmeza na fé, persistência em nosso trabalho, determinação em progredir sempre em todos os sentidos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.